programa de hoje traz uma entrevista sobre políticas educacionais e sistemas de avaliação. Aqui no Brasil, o principal indicador usado pelo governo para avaliar o desempenho dos estudantes é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Composto por 2 exames nacionais e padronizados, o índice testa a capacidade dos alunos em provas de português e matemática. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o sociólogo português Almerindo Janella Afonso, professor da Universidade do Minho e presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Almerindo é também especialista em políticas de avaliação. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado. Professor, esses exames nacionais, padronizados, focados em disciplinas específicas, como é o caso aqui do Brasil, de português e matemática, contribuem para avaliar e melhorar a qualidade do ensino? Qual a sua avaliação a respeito disso? Eu sou bastante cético em relação a essa questão. Eu acho que eles contribuem em parte, mas considerando que a qualidade da educação é muito mais complexa do que a transmissão de conhecimentos ou competências, esse sistema de avaliação é um pouco redutor. Não só porque ele se polariza naquelas 2 disciplinas que referiu, mas também porque deixa na penumbra muitas outras dimensões educativas que não são avaliadas. E, além do mais, não é discutido o próprio conceito de qualidade, que é um conceito muito mais polissémico, muito mais amplo e que tem vertentes e dimensões muito distintas do desenvolvimento cognitivo. Agora, professor, eu li um artigo apontando que em seu mais recente estudo o senhor procurou analisar as mudanças ocorridas nas políticas educacionais e de avaliação em alguns países europeus, não é isso? Sim. Eu gostaria que o senhor nos contasse quais mudanças foram quando elas ocorreram. Nós podemos imaginar e constatar numa perspectiva diacrónica e evolutiva que tem havido alterações. Não é? Na década de 80 começámos por ter a emergência do chamado Estado Avaliador, que eu diria que é a primeira versão do Estado Avaliador. Corresponde mais ou menos à hegemonia neoconservadora e neoliberal que coloca os exames e o currículo no centro das políticas educacionais, das políticas de mercado, os vouchers, os cheques de educação, etc. Isto corresponde a um período em que, digamos, o Estado Nacional ainda tem uma grande autonomia relativa na definição de políticas, mas já está preocupado com a competitividade internacional. Não é? Que nós vimos nos Estados Unidos a reforma americana de Ronald Reagan, na Inglaterra com a senhora Margaret Thatcher, também essa questão foi central. E, portanto, havia ali muita preocupação, numa época de crescente internacionalização e de crescente globalização, de as avaliações comparadas terem um impacto na definição das políticas, mas os Estados muito mais preocupados com eles próprios. Depois há uma segunda fase, no final dos anos 90, início dos anos 2000, em que há um protagonismo mais acentuado das organizações internacionais. Não é? Na América Latina sempre ouvimos falar do Banco Mundial, mas hoje é muito mais importante em termos de avaliação e de definição de políticas a partir desses quadros comparativos de avaliação, por exemplo, a OCDE, de que o Brasil não faz parte, mas tem participado no programa PISA, que é o ex-libris desse modelo. Portanto, estamos a falar de provas estandardizadas muito bem feitas, que aliás incorporam críticas que são feitas por especialistas e, portanto, elas são aperfeiçoadas sistematicamente. E, portanto, esta é uma outra fase. Teríamos uma segunda fase do Estado avaliador, que já não é ela sozinha, autonomamente, que define políticas, mas está mais condicionado por agendas que ele próprio adere, autonomamente, mas que aceita, que é o caso do PISA. E então o PISA ganhou uma legitimidade extraordinária. Não é? E é muito fácil constatarmos em diferentes países convocar o PISA e os resultados do PISA para legitimar políticas educacionais internas. Não é? Portanto, nós estaríamos aqui numa segunda fase do Estado avaliador. Mas é um exame também Mas é um nacional, exame padronizado, estandardizado, para alunos de 15 anos, não é? Comparativo com diferentes países. Portanto, e muito bem feito
porque ele cada vez se caminha mais no sentido não apenas de dar conta de aspectos cognitivos, mas também de outras competências que os alunos de 15 anos deverão ter, independentemente da nacionalidade, dos contextos educativos. E ganhou uma legitimidade extraordinária, de tal ordem que ninguém questiona, ou muito pouca gente que questiona, e os Estados aderem a isso e fazem questão de participar nessas avaliações internacionais. Então nós temos neste momento avaliações internas que coexistem com avaliações externas, ou seja, há uma dominância extraordinária da avaliação. A avaliação nos últimos 20 anos ganhou uma centralidade imensa, como eixo estruturante de políticas educativas. Depois há um aspecto novo, aqui, enquanto nessa primeira fase, que eu chamo a primeira versão do Estado avaliador dos anos 80, muito baseada nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois, em seguida, os países anglo-saxónicos e, mais lentamente, os diferentes países capitalistas ocidentais, sobretudo, vão adotando estas políticas. Ao contrário deste período de tempo, hoje esta articulação é muito mais complexa, porque já não são políticas só ditadas autonomamente, são políticas que articulam aspectos internos e aspectos externos numa competitividade muito maior. Finalmente, há uma outra, portanto, eu diria que há um consenso hoje transideológico em relação à avaliação. Quer dizer, no primeiro momento, ela é mais impulsionada por visões mais neoliberais e neoconservadoras. Hoje não, hoje quer seja direita, quer esquerda, quer do centro, ninguém questiona a avaliação. Portanto, a avaliação tem um apoio, uma aceitação extraordinária, o que lhe dá um poder muito grande. Mas o senhor considera que essa avaliação feita hoje tem sido um tanto quanto restritiva? Agora, ela continua a ser restritiva. Não é? Embora haja, no caso da OCDE, alguma sensibilidade para abrir para outras valências. Mas aí depende muito da própria posição dos Estados, que devem participar na definição dos critérios e que às vezes eles não participam, ou quando participam não dizem que participam, dando às vezes a ideia de que são consumidores passivos desses instrumentos de avaliação que eles não definem. Agora, num país como o Brasil, por exemplo, é impensável não ter uma palavra importante a dizer na definição dos próprios critérios de avaliação.